Olá, meu nome é Raul Santos, eu sou de Porto Alegre. Eu moro aqui na Itália há 2 anos e 3 meses. Atualmente eu moro na cidade de Ferrara, na Emília-Romanha. Mas por conta do meu trabalho como fotógrafo, eu acabo me deslocando para outras regiões como Milão, Roma, Veneza e Florença. A convite do amigo Solon, eu estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha percepção sobre como o coronavírus vem avançando e influenciando na vida das pessoas aqui na Itália. Antes de todo esse caos se instalar aqui na Itália, o país já vinha acompanhando a situação da China, em janeiro já estava bastante crítico, mas como tinha uma orientação da OMS para que não fossem cancelados voos, nem restringido o deslocamento de pessoas entre países, o que a Itália passou a fazer foi screening nos aeroportos, que era basicamente um controle de temperatura em todos os passageiros que desembarcavam. Os 2 primeiros casos na Itália foram confirmados dia 30 de janeiro, era um casal de chineses. Eles foram confirmados dia 30, mas dia 23 eles tinham desembarcado em Milão e já tinham passado por várias outras cidades. Nesse dia, aí sim os veículos de comunicação anunciaram que todos os voos de e para a China tinham sido suspensos. Depois, no dia 3 de fevereiro, a Itália repatriou 56 cidadãos que moravam na província de Hubei. E então foi montada uma estrutura aqui para que eles ficassem em quarentena e foram trazidos. Eu voltei para a Itália dia 12 de fevereiro, eu estava em férias no Brasil desde novembro. E logo que eu desembarquei do avião fizeram esse controle de temperatura, fui liberado. E no voo de Lisboa para Bolonha, o meu voo era Porto Alegre-Lisboa, Lisboa-Bolonha. Nesse voo de Lisboa para Bolonha, passaram um aerossol desinfetante, disseram que era obrigatório em todos os voos com destino à Itália. Nessa altura, a gente tinha só 3 casos confirmados, que era esse casal de chineses e mais um morador de Codogno, na Lombardia. E até aí o comportamento das pessoas, eu posso dizer que era como se nada tivesse acontecido. Eu tinha alguns trabalhos agendados, dia 13 eu fui para Roma, depois fui para Milão, fui para Veneza 2 vezes e peguei trens lotados, vi pouquíssimas pessoas de máscara. Aqui na Itália, eventualmente a gente vê alguma pessoa de máscara, geralmente asiáticos usam, então não é raro assim ver um que outro de máscara. E em relação a isso, a orientação que se tinha, orientação que eu digo, o que eu vejo no High News de manhã no telejornal, é de que o uso de máscaras fosse somente para pessoas da área da saúde ou aquelas pessoas que tivessem algum sintoma de gripe ou resfriado, né? Mais no sentido de não espalhar nada do que proteção individual. Nessa fase inicial eu entendia que existia uma gravidade, mas eu tentei manter o cotidiano normalmente, né? Porque as notícias locais sempre reforçavam que os casos mais graves e mortes eram com as pessoas de idade mais avançada e com imunidade prejudicada. Em relação aos supermercados, apesar de ver nas redes sociais que parecia que o pessoal estava acabando com o estoque de papel higiênico, particularmente, eu nunca notei isso. A única coisa foi o álcool gel, desde que se começou a falar em coronavírus eu não achei mais. Aos poucos os casos foram aumentando. Dia 21/2 tinha 20 casos e a primeira morte na cidade de Vó, no Vêneto. Dia 22, 79 casos e dia 23, 152 casos e 3 mortes. Dia 23 eu tive um trabalho em Milão, era a semana da Milan Fashion Week, e naquela semana a Armani tinha suspendido um desfile, ela fez o desfile, mas fez a portas fechadas com transmissão online. Também fui de trem, os trens geralmente cheios. Depois, dia 24, eu fui até Veneza, era a semana do carnaval. Veneza sempre tem uma programação oficial da prefeitura. A programação foi suspensa naquele dia 24, uma segunda-feira. Depois, 25 e 26 já não teve mais nada.
e apesar de ser um aumento bastante rápido no número de casos, as medidas do governo eram mais nesse sentido de orientação, evitar aglomerações, isolamento das cidades onde ocorreram os primeiros casos, lá em Codogno, na Lombardia, em Vó, no Vêneto. Só que mesmo assim não parou de subir o número de casos confirmados e todo dia mais mortes, né? Para o meu trabalho foi bastante impactante. Eu costumo receber quase que diariamente pedidos de serviço fotográfico. Eu passei a receber pedidos de cancelamento e eu estava muito mais preocupado com isso, com o trabalho, do que com medo de ser contagiado, né? Eu não tinha me dado conta ainda da gravidade da situação. Eu acho que a grande virada foi ali pelos dias 8 e 11 de março. Até então era vida normal, os lugares cheios, nada de controle fora dos aeroportos e daquelas zonas de contágio iniciais. No dia 8 tinham 7.300 casos e 366 mortes, né? Então o governo lançou o primeiro decreto-lei nacional e declarando toda a região da Lombardia e mais 14 províncias com restrição de deslocamento. Para entrar ou sair nessa região era preciso uma autocertificação, como eles chamam aqui, com os dados da pessoa e indicando o motivo. Tinha que ser um motivo de saúde, se a pessoa ia fazer algum exame médico, trabalho, até então tinha muitas empresas trabalhando, ou para retornar para o próprio domicílio. O decreto também previa o fechamento de escolas até o dia 3 de abril. Só que aí aconteceu algo inesperado e ruim, né? Milhares de pessoas com medo de ficarem presas na região, elas partiram de Milão e outras cidades do norte para a região sul, né? Esse comportamento ele foi bastante criticado nos telejornais, em redes sociais. E ainda nesse dia 8 de março eu tive um trabalho, uma gravação em Florença. Fui até lá de trem e notei que a cidade também estava com um movimento um pouco abaixo do normal. Mas Florença é uma cidade que recebe muita gente, muito turista. Então tinha gente nas ruas, restaurantes abertos, lojas abertas. Quase que um dia normal de março, né? Com essa fuga de Milão e com medo de espalhar o número de casos pelo sul, o governo lançou 3 dias depois, dia 11 de março, um novo decreto-lei nacional estendendo a Zona Roxa, a Zona Vermelha, para todo o país. Todo deslocamento entre cidades só era possível com essa autocertificação. Também o fechamento do comércio, a exceção de supermercados, farmácias, tabacarias e bancas de jornais e revistas, alguns serviços como o delivery, teleentrega de comida, e serviços essenciais como serviço postal e bancário. Também iniciou uma forte campanha na TV e nas redes sociais para que as pessoas fiquem realmente em casa. E desde esse dia 8 de março eu fui 2 vezes no supermercado. Na primeira vez eu notei que o setor de hortifruti estava praticamente vazio, não tinha nada. E algumas, por exemplo, se tinha 6 marcas de pão de sanduíche, a marca mais barata não tinha, estava vazio. Mas eu não posso dizer que faltou alguma coisa, estava tudo lá, né? A exceção dos hortifruti. Aí no outro dia que eu fui, faz uma semana, eu liguei antes de ir e perguntei como é que estava o abastecimento dos hortifruti. Falaram que estava normal, eu cheguei lá, confirmei que estava normal. Nesse dia, a mudança que eu vi foi que estabeleceram um número X de pessoas dentro do supermercado e eu só podia entrar depois que outra pessoa saísse. Aqui na Itália, há muitos anos já, não é possível tocar nas frutas, por exemplo. Fica um dispenser de luvas de plástico. Então eu entrei, coloquei a luva e fiquei com a luva até o final das compras, né? Apesar de ter pouca gente dentro do supermercado, notadamente as pessoas se evitavam corredores onde via que tinha uma outra pessoa.
Outra medida que tem se adotado aqui são as blitz da polícia. Eles fazem esses checkpoints nas estradas, nas cidades, dentro dos meios de transporte. Outro dia teve uma aqui na frente, eu perguntei para o policial se para ir no supermercado precisava autocertificação. Ele disse que sim. Se a pessoa não tem como imprimir, preenche na hora, mas sempre tem que carregar a autocertificação. E aqui na Itália uma coisa que funciona são as multas para o cidadão, não só para condutor de veículo. Então, se a pessoa dá uma declaração falsa, ela fica sujeita à multa e até ser presa. Essa semana é uma semana bastante importante aqui, apesar do número de casos continuar aumentando. Como o decreto nacional passou a valer a partir do dia 11 de março e tem essas 2 semanas de incubação, a estimativa é de que ali pelo dia 25 ou 26 de março a curva comece a diminuir. Mesmo com tudo isso, 59 mil casos, a gente está a 5.500 mortes, ainda tem muita gente que sai na rua sem motivo. Então, se eu pudesse dar algum conselho, seria esse de reforçar o pedido das autoridades, fazer esse isolamento social, constante higienização das mãos. Em todos os países, as autoridades estão demorando em tomar atitudes mais drásticas, eles vão agindo de acordo com a gravidade do quadro e tentando preservar a economia, que é importante, só que a gente está diante de uma doença que é invisível, mata e tem essas 2 semanas de incubação, então ela acaba se espalhando muito rápido, por isso que é muito importante esse isolamento social. A gente está aqui desde o dia 11 com essa restrição de deslocamento e a cada dia são mais casos e mais mortes. Então, se informem, sobretudo em fontes oficiais. É bom ter em mente que, como não é possível testar todos os chamados de pessoas que têm algum sintoma, provavelmente o número de casos vai ser maior do que a gente vê divulgado, pelas autoridades. Sobre alimentos, me perguntaram, eu vi um estudo da EFSA, que é uma espécie de uma Anvisa europeia, garantindo que não. Então é de pessoa para pessoa, eu continuo consumindo na medida do possível frutas e saladas. Sei que pode ser um risco, mas é um risco muito menor do que ficar perambulando na rua sem motivo, na minha opinião. Como eu falei, desespero não resolve, mas é preciso que a gente acorde para a gravidade dessa situação e até agora o único modo que a gente tem de conter é o isolamento social e a higienização das mãos. A taxa de mortalidade pode ser baixa, mas para as pessoas com idade mais avançada essa taxa é alta e até agora nenhum sistema de saúde de nenhum país se mostrou suficiente para atender o número de internações e UTI principalmente. Aqui na Itália eles estão construindo esses hospitais de campanha com lonas em estacionamentos. A gente sabe o quanto que é difícil ficar trancado em casa, mas é a opção que temos no momento, até que se chegue a algum tratamento que seja realmente eficaz. Então, se eu puder reforçar esse pedido, fica a dica, fiquem em casa, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus velhinhos. Um grande abraço a todos e até mais.